temos um convidado relâmpago aqui para hoje, porque eu recebi uma pergunta que todo mundo, né, quer saber quanto aos caminhos de Santiago, se os caminhos de Santiago estão abertos, quando é que vão abrir. E eu chamei meu correspondente internacional preferido, querido, bem-vindo, tudo bem? Oi, querida, tudo bem? E com você? Tudo Beijo ótimo. grande para todo mundo que está assistindo aqui. Então, Orlando, a pergunta que eu recebi, inclusive, foi da Bernadette, te agradeço a participação. E eu conversei com o Orlando hoje por WhatsApp. Orlando, o que eu digo pro pessoal e tal? Aí eu pensei, vem você mesmo e diz, né, nosso correspondente internacional. Obrigada, querido, por estar aqui. Um prazer, sempre um prazer, uma honra, muito legal o clube, já sou membro e convido a todos para se juntarem aqui ao clube e aproveitar. Uma das coisas boas de ser sócio, né, do clube é que você pode, inclusive, sugerir pautas, né, para as lives e tal, então é um negócio legal. Bom, com relação ao caminho, não sei se essa é a pergunta, quando abre, quando não abre, né? Isso. Uma das coisas mais, vamos chamar de interessante para não usar outra palavra, né? Que essa pandemia trouxe com relação ao caminho, né? É que a gente não pode planejar absolutamente nada, sabe? O que acontece, a situação hoje é a seguinte, e é importante que todo mundo sempre se lembre disso. Existem duas coisas que são diferentes. Uma é o estado de alarma, né, que vai até a data de expiração do atual estado de alarma, 9 de maio, e isso foi feito pelo governo para dar direito às comunidades autônomas de poder tomar as decisões de restrição e de cuidado com relação à pandemia o máximo que eles quisessem, sem ter que ficar o governo negociando com o Congresso toda hora para conseguir mais 15 dias, mais 15 dias, mais 15 dias, porque isso gera um desgaste entre governo e Congresso e tudo mais. Então, se decidiu, final de dezembro, começo de janeiro, ou em novembro, não, acho que foi em novembro ainda, bom, por ali, que o próximo estado de alarma iria até 9 de maio. Isso não quer dizer que o caminho fica fechado até 9 de maio, ele simplesmente quer dizer que as autonomias, né, as unidades autônomas, elas têm o direito, elas têm o poder e a autoridade agora de estabelecer medidas restritivas para controlar cada uma de suas áreas de acordo com o que cada um vê. Então, se está mais brando de um lado, se tomam ações restritivas mais brandas, se o problema está pior do outro lado, se tomam outras medidas. Então, é isso. Então, uma coisa é o estado de alarma, 9 de maio. A outra coisa são as medidas em si, que cada comunidade autônoma está tomando e que o governo também, em geral, também toma certas decisões que valem para o país inteiro. O que está acontecendo agora é que, inclusive, está uma discussão muito grande agora se, por exemplo, se os jovens os estudantes que estão em outras comunidades, se na Páscoa eles podem voltar para casa ou não, porque existe ainda um bloqueio, você não pode cruzar de uma comunidade para outra. A gente está vendo que, por exemplo, na Galícia, existem medidas que estão sendo tomadas para começar a abrir um pouco as restrições, né? Abrandar as restrições, já abriram os bares e tal, e, em teoria, abriram a hotelaria também, só que não adianta abrir a hotelaria se o turismo está fechado, né? E você não consegue cruzar de uma comunidade para outra, então é meio para inglês ver, né? Que a gente diz. Então, e a grande maioria dos hotéis e de pousadas e de albergues tal vai permanecer fechada, porque você manter um albergue aberto ou um hotel aberto sem turista, você, na verdade, está pagando para ficar aberto. Então, é pior do que você ficar fechado. Bom, de qualquer forma, existem medidas muito mais restritivas agora, pelo menos na Galícia, eu vou me centrar na Galícia, que é a minha área lá. Todas
todos os estabelecimentos de hotelaria, eles têm, e só hotelaria interessante, porque bares não entram nessa, restaurantes também não, eles têm que se registrar num novo grupo do governo que foi criado, aí você tem que se registrar oficialmente, colocar toda a sua documentação e tal, e aí agora você tem que baixar todos os cartazes de máscara, disso, daquilo, das regras que são obrigatórias nesses estabelecimentos. Em teoria, você não pode fazer os seus mais, você tem que usar os oficiais do governo. E parece que tem um QR Code, sabe, um QR Code, que você também imprime e você deixa na parede ou deixa junto com você ali na recepção tal, que é um tipo telefone vermelho, sabe, um botão vermelho. Toda vez que você vê um caso, você no celular, você lê aquele código e o pessoal já fica sabendo que existe um caso no seu albergue. Então, tem muita coisa mudando, mas o grande ponto aqui é o seguinte: o que vale hoje não necessariamente vale amanhã, né? Então, esses códigos e esses cartazes novos, tal, eles eram obrigatórios para essa semana, mas deu problema no sistema lá do pessoal, os servidores caíram, tal, então eles empurraram uma semana a mais. Mas o fato é que o que vai dizer quando abre ou quando não abre são as estatísticas, são os casos, são a quantidade de contaminação e tudo aquilo que é reportado, a situação dos hospitais. Então, você pega todos esses fatores, junta tudo num pacote só, dá uma olhada no mapa que você olha na sua frente e cada autonomia está tomando suas decisões. Então, você tem muito lugar que você tem, toda a comunidade fechada, você tem lugares que a comunidade está abrindo, mas em determinadas províncias não. Você tem determinadas províncias que estão abrindo, mas não em todos os concelhos, né, todos os municípios. Aí você tem bloqueios e regras, e em alguns lugares você tem toque de recolher, outros não. Então, sabe, depende muito de como a coisa vai avançando. Pelas notícias que eu tenho visto, André, o avanço, digamos assim, a decaída dos casos e da situação está sendo bastante interessante na Espanha. Ou seja, eu tenho visto nos jornais que as UTIs, por exemplo, que a coisa de um mês e meio atrás estavam 100% de ocupação, agora estão a 20%. Né? Então, caiu bastante. A vacinação ela está andando, não está tão rápida, mas ela está andando. O último valor que eu vi, se eu não me engano, falava em 6% ou 7% de vacinados. Bom, e assim vai. Então, é um acompanhamento constante. O fato é que, enquanto a Unidade Europeia não abrir para que se aceite de novo a visita, né, de peregrinos e de turistas em geral, sim, nesse momento, se a gente abrisse o albergue, a gente só receberia galegos, porque você não pode vir de outra comunidade para dentro da Galícia e vice-versa. Então, se a gente abrisse, você só veria alguns poucos galegos passeando por ali. Pode ser que em 1, 2, 3 semanas, sei lá, decidam eliminar os bloqueios para cruzar entre comunidades. Aí pode ser que você veja mais gente vindo de outros lugares da Espanha, mas não estrangeiros. Então é isso, é um jogo de espera. Tem gente apostando que já no verão agora, em final de maio, começo de junho, você já possa, do verão europeu, né? Então, algumas pessoas já estão apostando que talvez seja possível, mas, de novo, é tudo conjectura. Ninguém pode afirmar 100% e botar a mão no fogo de que vai acontecer, porque agora abriram os bares. Então, a gente não sabe se daqui a 2 semanas você vai começar a ver os números subindo de novo, porque as pessoas estão indo se juntar nos bares e aquela coisa que eu não entendo, né? Senta no bar, tira a máscara, né? Põe uma garrafa de cerveja na frente com um copo, enche o copo e fica 5 minutos o copo ali com a cerveja, todo mundo conversando, falando abertamente, sem máscara e não sei o quê, pega e dá um golinho. E tá,
Ou seja, qual é a diferença de você estar... Isso, para mim, é agrupamento. Isso, para mim, é coisa que não deveria ser feito. Você vai jantar, vai comer, tudo bem, fica com a máscara. Chegou o teu prato, você tira, come, coloca a máscara de novo. Pediu uma cerveja, tome o seu gole, sobe a máscara. Gente, a gente tem que ser responsável nesse momento, sabe? Não dá para brincar. E toda vez, se você começar a perceber, olhar na linha do tempo, eu estou tomando muito teu tempo, André, desculpa. Se você olhar na linha do tempo, você vê assim, começa a crescer, aí tomam-se as medidas restritivas, começa a baixar, aí elimina a restritiva, a próxima onda vem mais alta, lógico que você pode ter variações do vírus e tudo mais, mas a próxima variação vem mais alta, porque o pessoal fica... É aquela teoria da mola, você comprime uma mola, né, e fica botando pressão nela, na hora que você solta a mola, ela não volta para o ponto de repouso, ela vai, depois volta, depois vai, depois volta. Então, é essa situação que a gente vê, o pessoal pega, fica restrito em casa, né, bloqueado pelas restrições impostas pela lei, e aí na hora que libera, parece que vai todo mundo, assim, vamos aproveitar enquanto a gente pode, e aí na hora que faz isso e abre todo mundo fica em contato de novo, na hora que vem a próxima onda, vem mais forte. Aí é uma restrição mais forte. E aí passa e vai para baixo de novo. Aí você libera de novo, vem de novo a outra onda. Então, a gente tem que ficar tranquilo, sabe? No momento que abrir, você quer ir um dia num barzinho e tal, mas, sabe, mantém sua máscara e tudo, mantém seu... Entenda que, sabe, a vacinação e tudo mais, qualquer governo pode botar as leis que quiser, mas se não for a nossa cabeça de fazer as coisas como devem ser para poder vencer isso, não vai vencer. Sabe, não tem lei, não tem governo, o que eles vão fazer? Botar exército na rua e começar a prender e matar pessoa na rua porque não segue regra? A gente tem que seguir as regras. Sabe, a gente tem que se preocupar não só com a gente, mas com os outros. Então é isso, a gente não sabe, é uma coisa de pegar e ficar olhando toda hora para as notícias, né, para ver o que está acontecendo, acompanhar os números, ver que tipo de liberações vão acontecendo e no momento que a gente vê que começam a aparecer os peregrinos e tem uma probabilidade maior do caminho em se abrir, aí a gente faz as malas e volta para lá, né, limpa o albergue todo, arruma tudo e abre as portas. E é isso que a gente está contando agora. Ai, Orlando, tô muito na torcida, né, de todos, de vocês e do albergue, e eu estava justamente pensando nisso hoje. A gente está num momento único de cidadania, de que essa solução está nas nossas mãos, e na verdade é muito simples: é máscara, distanciamento, não aglomerar, pensar no outro, né, pensar no coletivo. Mas deixa eu ler só um comentário aqui do André. Infelizmente, para nós brasileiros, vai demorar a reabrir, pois com essa variante brasileira altamente infecciosa e que torna as vacinas pouco eficientes, teremos que nos contentar com o caminho, talvez, só nas lives. Isso Pois também é é, uma incógnita, né, Orlando? isso é importante, e eu acho que hoje, nas notícias internacionais, aqui nos Estados Unidos, onde eu estou, eu escuto muito nas notícias falar a respeito do Brasil, da incapacidade dos diversos níveis do governo de entrarem em um acordo e pararem de jogar politicamente e focar na segurança, na saúde do povo, né? E o pessoal fala abertamente aqui, fala assim, olha, o Brasil está vivendo um caos, e eles falam aqui, como nós vivemos aqui há alguns meses atrás, na administração anterior, porque simplesmente os governantes não estão absolutamente nem aí, sabe, com o que é mais importante. E eles precisam, na verdade, deixar um pouco de lado a parte política, partidária de lado e começar a entrar sabe, sentar todo mundo numa mesma mesa e dizer o seguinte, olha, gente, o que é importante aqui agora é salvar o nosso povo, não é fazer o que a gente está fazendo. Vamos para frente, vamos usar todas as vacinas que sejam possíveis, vamos tentar focar naquilo que é importante. E todo mundo diz que o Brasil é o país, o Brasil está caminhando a passos largos para ser o ponto focal de problemas do mundo inteiro com relação ao Covid, né? É o que todo mundo fala, mesmo que estatisticamente
assim, porque quando você pega esses números, né, ideia, a gente está falando de Covid, eu não queria falar de Covid em live de caminho, né, mas quando a gente pega as estatísticas todas e começa a ficar usando estatística, a quantidade de número de mortos por milhão e não sei o que e tal, sabe, eu acho que a gente perde o foco de lembrar que cada um desses que está morrendo é uma vida humana que tem seu imenso valor. A gente não pode ficar olhando só para número, e como o Brasil tem 200 e, sei lá, 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões de habitantes, então a gente pode deixar morrer mais, porque a estatística proporcionalmente não vai atingir o que outros países tiveram, em termos de números e proporção. Não é assim que a gente tem que ver as coisas. Cada um que a gente perde é um que a gente tem que pedir desculpa para nós mesmos, sabe? Essa é a minha opinião particular. Orlando Sisto, Orlando Martins, não é a opinião do Cistos no caminho, não é a opinião da minha família, não é a opinião, é a minha. Né? E eu realmente acredito que a gente tem que começar a botar um pouquinho mais de foco naquilo que realmente é importante. Agora, por outro lado, a gente tem que lembrar também que é muito difícil. É nessa hora que o governo tem que entrar legal e dizer o seguinte, ó, vamos criar medidas que sejam para a gente combater toda essa situação e reverter tudo isso, mas vamos lembrar o seguinte, vamos lembrar que a gente também tem que garantir ou que permitir ou criar situações que permitam que o povo possa também viver, né? Porque não adianta nada você ficar enfurnado dentro de casa sem poder trabalhar e sem poder prover para sua família. Então, essa é a parte que eu acho que o governo devia pensar bem. Sabe, a comunidade das empresas, criar formas de permitir que os seus trabalhadores possam voltar a trabalhar de uma forma segura, para garantir que eles possam continuar provendo para a sua família, enquanto respeitando as regras que vão valorizar a vida dos outros. Mas, basicamente, é isso. Voltando a falar do caminho, só falando lá do albergue, eu tenho recebido algumas mensagens de grandes amigos nossos e tal, preocupados, né? Ah, vocês sumiram, né? Eu falei assim, né? Estou recarregando bateria, né? Estou aqui pensando em muita coisa, recarregando as baterias junto com a família, compartilhando aqui a presença deles, que eu fiquei muito tempo sem estar junto, né? Então, está sendo muito bom. E se você quiser, André, eu fico por aí, você me tira da tela, quando pintar alguma pergunta que você acha que eu posso te ajudar, você me chama de novo e eu entro de novo. Mas vai falando aí, que eu já tomei muito espaço. Orlando, te agradeço demais. Até vou te dizer que a gente está quase no finalzinho, mas assim, eu sempre amo te ouvir. Você tem uma didática, um amor e está sempre super bem informado. Então, eu te agradeço demais. Tenho certeza que o pessoal aqui sempre, sempre aproveita. Então, o que eu quero te dizer é que o canal está aberto para ti, você já sabe. E vamos combinar uma hora de novo, uma atualização, né, de informações, mas eu ainda quero saber das tuas histórias pessoais no caminho de Santiago. Vamos marcar o nosso podcast. O André, só para te dizer que ele disse aqui, perfeito, meu amigo, concordo plenamente. O Esmeraldo, não é à toa que tenho grande admiração por essa figura, que é o Orlando. E o André, Deus abençoe a você e sua família. Orlando Ares Sisto Martins. Amém, amém a todos, grandes amigos, grandes amigos. Mas é isso, eu agradeço também, Andréia. Obrigado pela liberdade, pelo convite de conectar aqui. E eu acho super legal esse tipo, duas coisas que eu estou vendo acontecer que são muito legais. A primeira, esse tipo de live, eu acho que a gente tem que voltar um pouco. É legal quando a gente tem essas lives contando as histórias nossas do caminho e as nossas experiências e tudo mais. Eu acho que isso é muito bom e é muito valioso e precisa continuar. Mas eu estou vendo, aos poucos, um novo tipo de live também focando em pessoas envolvidas com os diversos caminhos, seja os caminhos de Santiago ou caminhos no Brasil, mas também focando um pouco nas pessoas, na história das pessoas, o que fez com que Porque do momento em que o caminho laçou a gente em diante, é uma coisa, né? É meio que conhecido e tal.
Mas eu acho que é legal você, quando você tem a oportunidade de conversar com uma pessoa, e falar assim, olha, tudo bem, do momento em que você foi para a Espanha ou fez o seu caminho, a gente já ouviu falar, agora, mas vamos falar de você, né? Vamos conhecer a tua história, porque ninguém é hoje algo que não é o resultado de uma vida, né? De experiências e tal. Eu acho que isso também é bem legal conhecer, sei lá, como é que foi a vida de um, sabe, pré-caminho, como é que foi a vida de um Acácio, como é que foi a vida de um, né, de um Jorge Cáceres, né, de tantos esses nossos amigos, né, que nos acompanham, e eu acho que isso é muito legal também. Acho que talvez, não sei, talvez o podcast podia se concentrar um pouco nessa parte, porque é uma coisa mais conversada, assim, Aham. talvez mais livre, inclusive, né? E, e aí nas lives a gente faz, ou o pessoal, ou você, ou eu também, quando eu fizer as minhas, a gente começar a focar um pouco mais na vida dessas pessoas. Quem são essas pessoas, além de serem peregrinos, além de serem hospitaleiros, além de ser, né? Isso é muito legal. E então, te agradeço demais. E, gente, de tudo que eu falei aqui, é tudo com muito bom ânimo, tá? Muito bom humor e muito, gente, vamos para frente. As coisas vão sair, vai ficar tudo certo, sabe? Se a gente tiver paciência e responsabilidade, e aquelas três palavrinhas que eu sempre costumo falar sempre, que são os meus lemas do caminho, né? Se a gente tiver compaixão, perdão e entusiasmo, né? Compaixão para a gente se sentir incomodado quando a gente sabe que a gente pode fazer mais pelo outro, e a gente ter essa consciência de que eu só consigo ser feliz quando eu vejo aquele que está penando do meu lado ser feliz também. Então, compaixão, ou seja, sofrer junto, né? Perdão, essa capacidade nossa de perdoar não ao outro, mas também de oferecer o perdão, de perdoar a nós mesmos também pelos erros que a gente cometeu, né? Passar a régua e seguir adiante, pedir perdão para todos que a gente deve. E entusiasmo, que é o Entheos, né, que é o Deus dentro, é essa força que empurra a gente para frente, independente das dificuldades pelas quais a gente passa. Então, vamos manter isso, gente, vamos manter e olha, tudo vai voltar, não sei que normal vai ser, mas que a gente vai se ver por lá em Santiago, um dia a gente vai, tá bom? Beijo grande, Zé. Isso aí, querido. Beijo enorme. Fica Até com a Deus. próxima. Obrigada. Vocês também.